Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Abençoado domingo, nesta experiência bonita e especial de proclamar a palavra, como aqui agora fazemos ao redor da amada Mãe Maria, discípula exemplar, exemplar sobretudo por escutar amorosamente a palavra santa de Deus. Lembro, hoje, 8 de setembro, celebramos o aniversário de nascimento da Mãe de Deus. Ela é sempre uma escola de inspiração para todos nós no seguimento de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é sempre grande o desafio de sabermos o rumo certo da vida e de nossas coisas. Quando erramos, pagamos alto preço. É uma preciosidade o que tiramos das conferências de São João Cassiano Abade, quando ele recomenda: agora devemos falar das renúncias, que são 3, segundo a tradição dos pais e a autoridade da Sagrada Escritura, e que devemos praticar com grande empenho. Pela primeira, desprezamos todas as riquezas e bens materiais do mundo. Pela segunda, repelimos os hábitos passados, vícios e paixões do espírito e da carne. A terceira consiste em afastar a nossa alma de todas as coisas presentes e visíveis para contemplar e desejar unicamente os bens futuros e invisíveis. E essas 3 renúncias devem ser praticadas simultaneamente, como lemos que o Senhor ordenou a Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Disse primeiramente da tua terra, isto é, renuncia aos bens deste mundo e às riquezas terrenas. Em segundo lugar, da tua parentela, é a renúncia ao modo de viver, aos costumes e vícios do passado, que desde o nascimento estão ligados a nós como parentes e consanguíneos. Em terceiro lugar, da casa de teu pai, isto é, afasta o olhar de toda lembrança deste mundo que temos diante dos olhos, e saindo em espírito dessa habitação temporal e visível, dirijamos os olhos e a mente para aquela morada em que habitaremos para sempre. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amado irmão, amada irmã, o nosso discipulado é o que conta. Conta porque a nossa vida será qualificada e se desabrochará com frutos abundantes na medida em que nos tornarmos discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. É por isso que ele diz a nós: se alguém vem a mim, mas não desapega de seu pai, de sua mãe, filhos, mulher, irmãos e irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse desafio é posto, portanto, para que nós nos tornemos capazes de colocar Cristo em primeiro lugar. E colocar Cristo em primeiro lugar é ouvir a sua palavra e nos deixar interpelar por ela, para que ela nos eduque e faça brotar dentro de nós o que só a palavra de Deus pode, uma sabedoria para conduzirmos a nossa vida. A condução da vida, que é, portanto, como o Senhor diz, carregar a sua cruz e caminhar atrás dele para ser de verdade seu discípulo. Isto é, tomar a sua vida, a cruz é a própria vida, tomar a própria vida e construí-la como dom, e seguindo a dinâmica dele, da sua vida, do seu jeito de ser. Não tem outro caminho.
Não tem outro caminho para abrirmos um horizonte novo para a humanidade, para a vida de cada um de nós. É por isso que nós, como igreja, temos a grande tarefa, primeira e importante, de proclamar a palavra. Porque é preciso ter uma sabedoria, como ele mesmo diz, para aquele que, querendo construir uma torre, deve primeiro se sentar, calcular gastos, se tem ou não o suficiente, para não lançar os alicerces e depois não ter condições de terminar e ser caçoado, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Lembra do rei que sai para guerrear com 10.000, mas vai enfrentar um que vem com 20. É preciso ter a sabedoria de, portanto, enviar mensageiros para negociar a paz a fim de não ser derrotado. O Senhor nos chama, portanto, a compreender que qualquer um de nós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser discípulo dele. Coloquemo-nos sempre na condição de aprendizes. Válida é a indicação encontrada no sermão sobre as bem-aventuranças de São Leão Magno. Reconhece, ó cristão, a dignidade de tua sabedoria e entende de que modo engenhoso foste chamado ao prêmio. A misericórdia te quer misericordioso, a justiça justo, para que em sua criatura transpareça o Criador e no espelho do coração do homem refugie a imagem de Deus expressa pelas linhas da imitação. Firme é a fé dos que assim agem. Tem o desejo, portanto, de seguir os passos do Senhor. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos a graça deste seguimento para que a nossa vida seja abençoada e se torne fonte de sabedoria. E tornemo-nos, por isso mesmo, seguindo a Cristo, instrumentos do amor, ajudando o mundo a encontrar o caminho da justiça e da paz, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira